Vamos começar? Vamos lá. Bem-vindo ao canal Líder que Performa Mais. Nesse canal, eu vou falar com vocês principalmente sobre o conceito de performance. Performance para você que é líder, coordenador e que quer saber quais são os caminhos, habilidades e ferramentas para que você consiga crescer profissionalmente, principalmente com qualidade de vida e qualidade de trabalho. Eu sou Ricardo Pereira, eu tenho mais de 20 anos atuando aí na área de gestão estratégica, processos e projetos. Já atendi mais de 120 empresas, mais de 160 projetos. Nos últimos 2 anos, foram mais de 500 coordenadores, no qual eu ajudei a desenvolver diversos projetos e diversas complexidades. Também já ministrei aula, palestras para mais de 4.000 pessoas em cima do tema performance, estratégia e desempenho. Nos últimos 10 anos, também tenho atuado com diversas startups, principalmente apoiando os empreendedores. São mais de 500 empreendedores que eu ajudei no desenvolvimento das suas ideias, em como transformar elas mais viáveis e com maior valor agregado dentro dos seus projetos, nas suas novas ideias. Na minha carreira como coordenador, na minha carreira como líder, eu passei por diversas experiências. E nesses últimos anos, atuando com consultoria, também consegui acompanhar o desenvolvimento de diversos líderes. Muitos desses líderes, vou dizer para vocês que não tinham um caminho claro para qual ele deveria seguir. Eles começavam as suas carreiras sem ter de fato ali um plano, sem ter um mapa do que ele deveria fazer, seja nos 3 primeiros meses, seja nos 6 primeiros meses, ou seja no primeiro ano. A gente sabe que um coordenador, que um líder, ele demora mais ou menos em torno de 2 até 5 anos para poder chegar na sua primeira promoção. A ideia nossa aqui é te dar esse roadmap, é te dar essa jornada, te dar esses níveis de maturidade que um líder, um coordenador precisa se desenvolver para conseguir ser elegível ou estar apto para assumir essa nova posição, que daí é ser líder de líderes. Nesse exato momento que você assumiu a posição como coordenador ou é um novo líder, você está liderando outras pessoas, tá ok? Então vamos lá. Então, se você se sente nesse exato momento como coordenador sobrecarregado, reativo às demandas do seu chefe, principalmente sem direcionamento, ou se para você o esforço que você está fazendo para conseguir entregar valor, entregar resultado está sendo altíssimo, ou se para conquistar o reconhecimento necessário para ir para o próximo nível, você não está sabendo qual é o caminho, quais são as habilidades e quais são as ferramentas, então é nesse vídeo que eu vou te mostrar como que você pode seguir uma jornada, tanto conhecendo cada vez mais você e conhecendo aquilo que você precisa para ser um coordenador que performa a cada dia mais. Vamos lá? Nesse vídeo, então, eu vou mostrar para vocês os 5 níveis de maturidade que um coordenador ou um líder precisa se desenvolver. E como que você consegue acelerar a sua evolução, o seu crescimento profissional, olhando e tendo esse roadmap, tendo esse mapa como uma base para o seu crescimento, uma base para todo o desenvolvimento das suas habilidades, competências e conhecimento, ok? A ideia é que com todo esse roadmap, com tudo aquilo que a gente vai passar para vocês de ferramentas, técnicas, informações e cases, você consiga crescer mais rápido que outros coordenadores. Ou, principalmente, conseguir ter, dentro desse crescimento profissional, melhores remunerações. E o mais importante, gente, a gente não pode esquecer de jeito nenhum, não é só crescer profissionalmente. Não é só se desenvolver como coordenador, mas também ter uma qualidade de vida e, principalmente, a gente chama qualidade de trabalho. Você tem que trabalhar em um ambiente que você goste de ir todo santo dia, que você sinta não só prazer, mas também inspiração e também inspire outras pessoas a também fazer aquilo que você está fazendo todo santo dia, que é ir trabalhar, que é ir desenvolver, que é entregar valor para o mercado, para entregar valor para o seu cliente. Nesses 5 níveis de maturidade, eu vou fazer um breve resumo, eu vou contar um pouquinho qual é o perfil desses 5 níveis, tá? O primeiro nível, normalmente ele acontece de 2 situações. Quando um coordenador ele vai assumir pela primeira vez essa posição, então ele foi promovido de um analista sênior, ou ele era um técnico e foi promovido para um coordenador. Nesse cenário, por que eu falo que existem 2 caminhos? Se ele foi preparado anteriormente, ele já entra dentro desse nível com muito mais bagagem, com muito mais conhecimento. Então, ele vai passar por uma fase de aprendizado muito mais rápido e vai sofrer cada vez menos nesse nível, que é o nível que a gente vai falar que é o segundo exemplo. Já o segundo exemplo
é quando um coordenador ele assume essa posição e ele não sabe o que fazer, e ele se desenvolve dentro de um meio que a gente chama que é um meio caótico, aonde ele não sabe quais são os caminhos, não sabe quais são as habilidades, nem quais são as ferramentas que vão fazer acelerar tanto o conhecimento dele quanto acelerar o crescimento dele dentro dessa fase, ok? Então esse é o nível 1, que a gente normalmente coloca como um perfil mais caótico. O nível 2 é o nível que a gente chama que é o nível mais reativo. Você já conhece algumas práticas, você já conhece alguns processos, mas ainda trabalha de forma muito reativa. O nível 3 é um nível que a gente chama que você sai do reativo e entra no proativo. Você já começa a ter um nível de maturidade mais padronizado, onde você tem padrões já estabelecidos de gestão, padrões de controle e padrões de resultado. O nível 4 é o nível que a gente chama que é mais analítico. Você vai desenvolver ali toda uma parte de informação gerencial, análise de dados, análise de processo, e por isso a gente chama que esse nível é um nível gerenciado. É um nível que você tem controle, você gerencia a sua carreira, você gerencia as suas entregas, você gerencia os seus resultados. O quinto nível é o nível que a gente chama que é o perfil do transformador, é um coordenador transformador ou até mesmo inovador. Ele já está ali no nível onde a gestão já faz parte do dia a dia dele e ele vai buscar o quê? Otimizar aquela gestão que ele já faz. Ele vai otimizar o time e ele vai, nessa fase nível 5, começar a desenvolver a sua próxima fase de liderança e vai desenvolver seus novos líderes. Vamos conhecer um pouquinho mais cada um desses níveis, as suas características, os seus desafios e qual é a jornada que tem que ser feita para cada um desses níveis? No nível 1, que eu comentei para vocês, ele tem um perfil mais reativo. Os processos não são claros, ele vira muito mais apagador de incêndio porque ele vive ainda muito no nível operacional, então mais de 80% da atividade dele ainda é fazendo entregas operacionais. Ele não tem ainda clareza de quais são os caminhos, processos que ele tem que ter para se desenvolver ou até mesmo para entregar cada vez melhor as atividades que ele está tendo ali na sua mão. Ele tem dificuldade em delegar, não consegue passar as atividades para o outro porque ele ainda está naquele 80%, 20% que ele consegue, e isso acaba ocasionando para esse coordenador uma sobrecarga de trabalho, onde ele acaba muito mais se dedicando ao nível operacional e muito menos ao nível que ele tem, que é o de coordenar. E também a gestão que ele faz é muito gestão baseada em urgência, né? Ele vai ficar apagando incêndios a cada demanda, ou a cada relatório, ou a cada situação, incidente que acontecer dentro do seu processo, ele vai acabar atuando de uma forma muito reativa e muitas vezes sem saber a melhor ferramenta ou sem a melhor habilidade junto com o seu time para desenvolver e entregar esse cenário que ele vai ter, esse contexto de informação que ele vai estar passando. Qual é a jornada dentro desse nível 1 que precisa ser estabelecida? Vou colocar aqui 7 passos para cada uma dessas jornadas, para cada um desses níveis que eu vou estar desenvolvendo junto com vocês. Vamos lá. Dentro do nível 1, o primeiro passo nessa jornada é reconhecer o caos que você está vivenciando. O segundo é você definir as prioridades básicas. Você vai aprender aqui junto com a gente diversas ferramentas, diversas metodologias que vão te ajudar tanto a reconhecer esse caos, como já definir as prioridades para que você consiga ter mais controle da gestão e do seu time nesse início de carreira, nesse início de profissão que você vai estar tendo, nesse início de liderança. Você vai precisar criar rotinas, algumas rotinas básicas de gestão, né? Umas reuniões semanais, reuniões mensais, coisas básicas, talvez ainda sem muita riqueza dentro do conteúdo, sem muita riqueza de gestão, mas tem que ser um nível básico, onde você vai começar a entender o cenário que está acontecendo dentro da organização e dentro dessas reuniões, dentro dessas rotinas, você começa a estabelecer o seu primeiro modelo de gestão. O processo de delegar e acompanhar os seus times, ele inicia de uma maneira muito rústica, né? Muitas vezes a gente usa a frase, né? Você muito mais delarga do que delega. Então existe uma preocupação muito grande, né? Na hora que você for fazer um processo de delegação, processo de repassar uma determinada atividade, se você está repassando com um determinado conhecimento necessário para que aquela outra pessoa se desenvolva. Mas é uma fase inicial, é uma jornada, um passo inicial que você vai dar em toda essa carreira como coordenador que você vai estar tendo. Quinto passo é começar a resolver os problemas de uma forma mais imediata, né? Então, você vai ter que criar ali, talvez um quadro, né? Talvez ali uma anotação diária ou semanal, para que você saiba a quantidade de demandas que estão surgindo e se você está conseguindo entregar todas essas demandas.
Eu sei que nessa fase inicial, nesse nível inicial, quando a gente fala de indicadores, né, quando a gente fala de métricas, se o coordenador ele já não veio com esse conhecimento da base, ele vai ter que passar primeiro por um momento de conhecimento e desenvolvimento sobre como medir seus principais indicadores, seus principais processos ou entregas. Então ele vai ter que se organizar para que isso comece a acontecer ou para que ele comece a ter ali os seus primeiros, a gente chama 2 ou 3 indicadores e métricas que são básicos para a sua gestão do seu dia a dia ou principalmente do seu processo. E o sétimo passo é iniciar um processo de comunicação com os seus colaboradores. Então, ao mesmo tempo que você cria lá no nível 3 rotinas, né, fundamentais, você tem que também melhorar a forma que você se comunica dentro desses cenários. Né? Então, a forma como que você vai se comunicar delegando uma atividade, a forma como você vai se comunicar dentro de uma reunião e até mesmo a forma como você vai se comunicar junto com a sua liderança dentro desse cenário que você vai estar vivenciando, que é o cenário caótico, ok? Então vamos agora para o nível 2. No nível 2, lembra que eu coloquei para vocês que o coordenador ele começa a desenvolver práticas básicas de gestão e controle, só que ainda ele está ainda no modelo muito reativo. As ações são planejadas com foco ainda muito no curto prazo, então eu não tenho uma visão de longo prazo, eu sei que eu tenho demandas que são mais curtas, eu preciso entregar, e o volume de atividades cresce, porque você começa nesse nível aqui a entregar mais coisas, você começa de uma certa forma reativa a ter mais demandas e também você começa a reduzir a sua capacidade de nível operacional para ficar mais no nível de liderança de coordenador. O coordenador ele já entende a importância de processos, já entende a importância dos indicadores, só que ainda a aplicação é muito limitada. Falta ainda muito conhecimento, faltam ferramentas que vão dar mais subsídio para que esse coordenador, de fato, tenha aí dados e informações para ser tomadas as seguintes decisões lá na frente. Mas que a gente vai ver nos níveis para frente, beleza? Qual é o principal desafio que é desse nível? Principalmente é desenvolver uma confiança para que você consiga delegar as responsabilidades. Lembre-se, no nível 1, você estava ali 80% no nível operacional, caminhando para uns 20% de delegação. Já no nível 2, que é um nível que você está de forma reativa, você começa a equilibrar esse número. 50% ainda você está botando a mão na massa, mas 50% você já conseguiu fazer delegação. Muitas práticas de gestão começam a mudar, né, nesse cenário onde você está menos no operacional e já consegue equilibrar junto com o seu time. Só que ainda sair desse operacional vai te dedicar muito tempo, né, e você vai precisar de mais ferramentas, mais alinhamentos para que você consiga desenvolver uma gestão cada vez mais tática e não tanto uma gestão tanto operacional. Isso também é importantíssimo para o coordenador entender esses níveis de gestão. O que é uma gestão operacional, o que é uma gestão tática e principalmente o que é uma gestão estratégica. Nesse nível 2, é importante que ele tenha, né, essa visualização e essa contextualização desses 3 níveis para que ele consiga, de fato, fazer as atividades, tarefas e entregas com base nesses 3 contextos, tá ok? Qual é a jornada do nível 2? A jornada começa com, primeiro, ele vai estar estruturando processos básicos. Segundo, ele vai estar criando ali outras práticas de gestão de tempo e de priorização. 3, desenvolver a capacidade de tomar decisão. Ele vai estar trabalhando com outras ferramentas que vão ajudar ele no processo de tomada de decisão, porque agora, como 50% das atividades ele conseguiu delegar, o processo de priorização e de acompanhamento também muda. 4, ele começa a ter um conjunto de indicadores um pouco maior e ele também começa a ter alguns indicadores, começa a passar esse conhecimento que ele tem de indicadores e métricas para os seus colaboradores. E aí começa a ter uma troca de gestão com base em dados nessa nova fase. Quinto passo nessa jornada, ele vai precisar desenvolver cada vez mais o relacionamento dele e uma comunicação mais efetiva e assertiva com a sua equipe. Porque ele começa nesse processo todo de delegação a precisar ter ferramentas e técnicas que vão ajudá-lo num processo cada vez mais ágil de gestão e não um processo muito centralizado. Então a questão aqui, a preocupação é com a centralização de dados e informações, no qual nesse nível ele já precisa estruturar cada vez melhor. Sexto passo, resolver problemas complexos e também principalmente ter métodos mais estruturados para resolver esses problemas complexos. No nível 2, você já está num nível onde você tem uma boa base de conhecimento do processo
e já começa a identificar alguns cenários de melhoria. Teu líder já começa a perceber que você tem mais controle sobre o time, controle sobre aquilo que você está fazendo. Então, demandas mais complexas vão começar a chegar para você e você vai precisar ter todo aí um desenvolvimento e um conhecimento de ferramentas e técnicas para poder potencializar e te deixar mais eficiente e eficaz nesse processo de gestão das complexidades de gestão de problema. E o sétimo passo é alinhar a equipe, principalmente os objetivos da própria área, com os objetivos da empresa. É nessa fase que talvez eu considere aqui uma fase de uma reflexão de quais seriam aí, né, o propósito da área, quais seriam os objetivos que a área tem, quais seriam os principais entregáveis e métricas que de fato a área vai precisar fazer para seus líderes. Então aqui começa um novo mundo onde a parte das metas começam a aparecer e eu preciso alinhar com os objetivos estratégicos da organização, tá ok? Então aqui a gente passou pela jornada do nível 2, vamos agora para a jornada do nível 3. O nível 3, a gente chama, né, que eu nem comentei, é um nível mais proativo, aonde o coordenador ele começa a atuar de uma forma onde ele tem processos, tem métricas e ferramentas e cerimônias muito bem definidas. Como ele tem isso muito bem definido, ele começa a trazer novas situações para esse cenário que ele está vivenciando de gestão. Por isso que a gente chama que ele é um cenário ou ele é um perfil mais proativo. Ele já está desenvolvendo uma liderança mais assertiva e ele também consegue alinhar o time aos principais objetivos estratégicos da organização. Então aqui fica muito claro que as características que esse coordenador tem no nível 3 é um nível que ele se aproxima mais da alta administração. Ele começa a contribuir mais para a alta administração e, para mim, esse nível, que é o nível 3, eu chamo que é o nível da virada de chave. É aqui que o coordenador passa de um coordenador que vivenciava um cenário talvez onde ele não conhecia, vivenciava níveis de maturidade no qual ele precisava se desenvolver. Nesse nível, é o nível no qual ele começa a ter, de fato, performance. Ele começa a se preocupar com o conceito performance. Quais são os desafios que ele vai ter, então, dentro desse nível? Principalmente a questão da consistência, né, das diferentes situações. Ele já se tornou um coordenador que tem visão de processo, tem visão de métricas, de indicadores, e agora a consistência, quando novos projetos, novas demandas, novos serviços começam a vir para esse coordenador e ele começa a ter que entregar cada vez mais com a mesma consistência que ele estava tendo nos níveis anteriores. O outro desafio dentro desse nível, que é o nível 3, é que ele começa a incorporar práticas de inovação, ele começa a incorporar práticas de melhoria contínua. Como ele tem ali já o nível básico de processo, já padronizou seus processos, já sabe as entregas, já sabe as métricas, né, para de fato ele conseguir performar cada vez mais seu processo, suas entregas, não tem como ele não trazer conhecimento, práticas do mercado, trazer inovação, trazer melhorias contínuas ou começar a se preocupar cada vez mais com isso. No nível 3 tem um outro ponto que é importantíssimo, que é a questão da delegação. Nesse nível aqui, o processo já mudou, né? Ele tem muito mais ali, ele vai ter muito mais processos, 80% de gestão e mais ou menos em torno de 20 a 10% de operacional. Então, por isso que ele vai conseguir cada vez mais ter tempo para olhar esse cenário de inovações e melhorias do que ele tinha nos níveis anteriores. Tá ok? Quais são os passos dessa jornada no nível 3? Primeiro, ele já precisa ter padronizado seus processos e práticas. O coordenador, segundo passo, ele já precisa desenvolver uma gestão mais eficiente dos seus recursos, né? Ele precisa saber qual é a capacidade que cada uma dessas pessoas tem dentro das suas atividades. Terceiro ponto, ele já começa a ampliar o seu leque de indicadores de desempenho e já começa a pensar aqui em ter o seu dashboard, ter cenários de informações para cada contexto que ele tem ali de entrega. Então, ele se desenvolve e desenvolve o seu time na construção desses indicadores de desempenho. Quarto passo, ele precisa garantir o alinhamento estratégico, né? Então, cada vez mais ele vai ser exigido da alta administração ou do líder dele que aquele processo, né, impacte na estratégia e faça uma relação cada vez mais forte com a estratégia. Então, aquilo que ele entrega começa a impactar de fato na estratégia. E, principalmente, o coordenador começa a ter visibilidade de que aquilo que ele faz, como é que aquilo que ele está fazendo está impactando direto nas estratégias que foram colocadas, ok?
Quinto, ele começa a fazer um grande processo de desenvolvimento de equipe. Ele começa aqui a criar os seus primeiros planos de desenvolvimento de time. Então é uma fase muito importante, porque com esses planos de desenvolvimento, que no próximo nível é que de fato ele vai conseguir enxergar ele vai conseguir visualizar o seu time de alta performance. Aqui é o coordenador ainda performando e levando um time para a alta performance. Sexto, ele começa a criar um sistema, né, de reconhecimento e de recompensa que começa a deixar mais atrativo, começa a criar um cenário de visão para esse time como um todo, né? Então o time sabe que se entregar, quais vão ser as recompensas, se o time entregar, quais vão ser os reconhecimentos que ele vai poder ter, e é assim que se constrói um time de alta performance. Mas falando novamente, essa ainda é uma fase inicial. São as primeiras ferramentas, são os primeiros sistemas de reconhecimento e recompensa. Nada ainda muito, vamos chamar assim, evoluído, mas umas primeiras práticas, as primeiras cerimônias, algumas primeiras, vamos chamar assim, elementos que vão te ajudar nesse processo aí de gestão de um time de alta performance. E o sétimo, tem que estar dentro da linha, né, o sétimo passo tem que estar nessa visão do coordenador, que é o processo da promoção da melhoria contínua. Então, ele já é um coordenador que entende de processo, um coordenador que entende de métricas, um coordenador que entende de inovação. Então, o último passo dessa jornada, desse nível, é a promoção da melhoria contínua. É a gestão e acompanhamento não só daquilo que ele tem que entregar, mas também daquilo que ele está transformando, daquilo que ele está levando como de uma forma proativa de melhoria desses processos, indicadores, métricas, né, e também no desenvolvimento do seu time, tá ok? Terminamos aqui a jornada do nível 3, vamos agora para o nível 4. O nível 4 é um nível onde o coordenador, lembro para vocês que no nível 3 ele virou a chave. O nível 4, ele já é um coordenador que ele toma suas decisões baseadas em dados e fatos. Ele já é um coordenador muito mais maduro e ele já usa de forma consistente essas informações e começa a trabalhar a questão da gestão de risco. Ele começa a identificar e também a mitigar todos os riscos de uma forma antecipada, coisa que até então ele não fazia nos níveis anteriores. A preocupação pela gestão de risco se torna efetiva dentro do nível gerenciado, porque agora ele tem controle absoluto dos dados e das informações, e agora ele sabe que existem riscos que podem trazer para ele continuar performando daquela maneira que ele sempre performou. Então, o grande desafio desse nível é ele conseguir equilibrar os números com os comportamentos humanos. Olha que coisa interessante, que agora ele tem os números e dados e precisa cada vez mais performar esses números e dados, mas para que isso aconteça, ele precisa trabalhar o comportamento individual de cada colaborador que ele tem no time, porque para a gente conseguir performar a empresa, eu preciso que cada pessoa do meu time também performe. E eu não vou ter de uma forma homogênea todo mundo performando da mesma maneira. E aqui é o papel do líder, um papel super importante do líder, saber identificar quem são as pessoas que performam muito bem, quem são as pessoas que ainda estão performando num nível de expectativa abaixo daquilo que eu gostaria, e ele começa a trabalhar, a desenvolver para que essas pessoas consigam ter as suas performances de âmbito individual, contribuindo para a performance da área, tá bom? Um outro processo muito importante, um outro desafio muito importante, é ele garantir a adaptação dos processos e as mudanças externas e internas, porque agora ele é um coordenador mais maduro que enxerga o que está acontecendo lá no fórum no mercado. Ele é um coordenador mais maduro que foi fazer benchmarking. Ele é um coordenador mais maduro que está olhando o que está acontecendo na questão de tecnologia, de tendências, e está trazendo isso para os seus dados, para as informações, tomando melhores decisões nos processos ou nas melhorias contínuas que ele está implementando. Portanto, quais são os passos que, desse nível 4, que é o nível analítico, o nível gerenciado, precisam ser trabalhados? O primeiro passo, antecipar as necessidades e riscos. A gente falou que aqui é extremamente importante o coordenador saber lidar e saber gerenciar riscos. Segundo passo, fortalecer a inovação e a criatividade. Ele tem que estimular essa inovação, tem que estimular a criatividade junto com seus colaboradores. Terceiro passo, garantir a governança e transparência. Então, ele tem que garantir que todas aquelas práticas de gestão, que todas aquelas ferramentas, que todos aqueles encontros, que aquelas reuniões que ele estava fazendo, continuem acontecendo, sendo ele fazendo ou não. Quarto passo, evoluir na liderança e na mentoria do seu time.
Ele começa nesse nível a de fato encontrar quem vão ser os possíveis sucessores e começa um trabalho inicial de desenvolvimento desses times, desses novos líderes, os líderes do futuro. Quinto passo, ele começa a trabalhar um cenário de dados com outras tecnologias. Ele começa a não só enxergar o dado, mas o potencial que esse dado tem quando ele consegue entrelar a inteligência a isso. Então, ele vai muito além dos dados e do resultado. Ele vai buscar inteligência, ele vai buscar análises mais preditivas, análises mais prescritivas, né? Olhando sempre tendências, situações de futuro e como é que esses dados podem ajudar ele sempre no trabalho daquilo que ele está fazendo no hoje, no presente. Sexto, expandir os relacionamentos, né? Esse coordenador que está mais maduro, ele começa a tramitar para outros cenários. Ele começa a conhecer outras pessoas, começa a conhecer outros coordenadores. Ele começa a ter um cenário de desenvolvimento e de relacionamento externo também. Sétimo passo é consolidar a cultura de agilidade. A gente vivencia aí um processo de transformação contínua e esse processo de transformação contínua começa a exigir dele cada vez mais metodologias e práticas e ferramentas mais ágeis, tá ok? Esses foram então os passos do nível 4. Vamos para o nível 5 e ver o nível mais alto dentro desse processo todo de crescimento profissional. E é aqui que a gente vai ter, nesse nível 5, os coordenadores que transformam, os coordenadores que começam a desenvolver novos líderes. Vamos lá para o nível 5? O nível 5, a gente chama que é o perfil do transformador, né? Então ele é um coordenador que ele é mais transformacional, ele vai olhar muito mais, né, os projetos que ele tem de melhoria, de inovação, e ele vai também transformar o seu time, né, naquele time que antes era um time talvez mais reativo, num time proativo e também num time que também é gerenciado. Então olha que importante, ao mesmo tempo que um coordenador ele sobe um nível de maturidade, ele começa a desenvolver os seus liderados também nesse nível de maturidade anterior ou no mesmo nível de maturidade que ele esteja. Então é muito importante que esses coordenadores estejam muito antenados com todo esse mapa, com toda essa jornada que ele tem, para que ele também possa influenciar esses novos líderes, os líderes do amanhã. O foco dele, então, é em melhoria contínua e transformação cultural. Ele já está olhando agora a cultura do time, não só mais a transformação de processos, de ferramentas, mas a transformação que ele quer levar com base nessa cultura. Ele começa a ser um grande influenciador da cultura positiva dentro das organizações, e principalmente com o seu time, mas que já começa, aqui não é que ele começa, né? Aqui ele já é um líder que começa a inspirar os outros líderes, os pares dele, os outros coordenadores, que olham o desenvolvimento dele, o crescimento que ele teve, e começam a perguntar, cara, como é que você fez isso? Como é que você está trabalhando dessa maneira? Pô, que ferramenta você está usando? Então ele começa também a ensinar outros líderes. E aqui, gente, que a gente fala que é o primeiro passo para você se tornar um gerente, é quando você começa a ensinar outros líderes aquilo que você já fez lá no passado ou está fazendo no presente, tá ok? Qual que é o grande desafio, ou os dois grandes desafios dessa etapa? É sustentar um time motivado, orientado à alta performance. Como eu acabei de falar, você está num nível onde você vai começar a exigir cada vez mais do seu time e você vai precisar levar essa motivação. E você também vai influenciar as outras áreas, vai influenciar as outras equipes. E isso se torna um desafio, porque você vai ter que começar a lidar agora, né, não é com aquele problema do operacional versus, né, a gestão. Você está num nível agora que você vai ter que equilibrar o quanto você está se dedicando para aquela sua operação, para aquele seu negócio, com o tempo que você está dedicando para mentorar, para liderar e para inspirar as outras pessoas que estão ao seu redor. Olha que coisa sensacional. E esse é o primeiro passo que você tem quando você começa a ser reconhecido e começa a se tornar, entrar dentro da lista de sucessão para se tornar um gerente, ok? Quais são os 7 passos desse nível? Primeiro, consolidar essa cultura de alta performance. Você já está trazendo uma cultura de melhoria de processo, de indicadores de métricas do nível 4, aqui você precisa consolidar. Você precisa dizer o quanto você de fato entende desse negócio e o quanto você está levando esse negócio cada vez mais para uma alta performance. E não só o time, o próprio negócio, o próprio processo é um processo até às vezes que a gente chama de classe mundial, né, ou de referência para outras empresas e outros negócios, tá ok? Segundo passo, você tem que expandir a sua influência e liderança estratégica. Ser percebido, mas começar também a levar as evidências de tudo isso que você fez de uma maneira muito clara, tá ok? Então, expandir a sua influência e começar a mostrar as evidências de tudo isso que você faz.
Terceiro passo, criar o seu legado, deixar o seu legado, né, para um impacto de longo prazo. Tudo aquilo que você construiu como gestão, tudo aquilo que você construiu como gestão de time, gestão de processo, gestão de indicadores, precisa estar, né, eu chamo assim, no DNA de todo o seu time, ou precisa estar documentado para que outras pessoas que entrem e assumam essa posição tenham de forma muito clara tudo aquilo que você fez, como fez, deixar o seu legado, ok? 4. A gente já falou nisso, mas é importante a gente sempre reforçar, o quarto passo é o desenvolvimento de novos líderes, é o desenvolvimento dos seus sucessores, né? A gente já comentou, você aqui agora tem que equilibrar esse tempo, então você vai ter que equilibrar o tempo com ainda gerenciando a operação, mas agora também cada vez mais gerenciando seus novos líderes, seus sucessores. Quinto passo, alinhar a sua marca pessoal à questão organizacional. Você começa a ter um papel cada vez mais importante dentro da organização e isso é importante que você tenha uma marca, tenha todo a gente chama, né, de uma postura que de fato você quer assumir novos desafios. Então a marca pessoal, quando a gente fala, é quando você se posiciona, quando você coloca para a organização que você tem as competências, habilidades e sabe o caminho para chegar, para fazer cada vez mais e performar cada vez mais no próximo nível. Deixe a sua marca pessoal, ok? Sexto ponto, atuar como conector sistêmico. Atuar de forma sistêmica, né? É mostrar para a organização que ela consegue conectar processos, riscos, indicadores, estratégia, time, tudo isso trabalhando de uma forma muito equilibrada, homogênea e que performa, ok? E sétimo, é garantir o que a gente chama que é a transformação contínua e garantir a visão de futuro daquele processo e daquela área que você está atuando como coordenador. E se você, dentro desse nível, conseguiu chegar, né, nessa jornada e desenvolver toda essa jornada, você é um cara que já é elegível, ou você já passou, quando estava lá no nível 3 e nível 4, por 2 ou 3 crescimentos de remuneração, e você está agora na boca para chegar a um novo papel, a um novo desafio, subir na carreira, atingir patamares como gerência ou até mesmo diretoria, se a sua competência como coordenador ela for de um nível 5, de um nível altamente transformador, tá ok? E vamos lá, vamos fazer um resumão aqui, né? Você conseguiu visualizar esses 5 níveis e a jornada que você tem que fazer dentro de cada um desses níveis? Você se identificou em qual nível você está? Então eu vou deixar aqui algumas dicas para você. Primeiro, é um link para um diagnóstico de nível de maturidade para você saber em qual nível de maturidade você tem mais aí, você está vivenciando cada vez mais. Não quer dizer que você não esteja aplicando algumas práticas, algumas ferramentas lá do nível 5, mas vai te dizer aonde você se encontra, né, no seu aí maior nível de maturidade, ok? E você também vai poder baixar todo esse roadmap com essas características, né, com esses desafios, com essa jornada e com mais outras informações que são muito importantes para essa sua trajetória e para esse seu crescimento profissional, tá ok? Nos próximos vídeos, nós vamos trabalhar cada um desses níveis, como que você vai se desenvolver, quais vão ser as ferramentas e quais são os outros elementos que são importantes que você desenvolva em cada um desses níveis, tá ok? Então, fique comigo. Então, nos próximos vídeos desse canal, que a gente vai trazer muito mais informação para que você consiga crescer rapidamente como um líder, como um coordenador. E até lá!